Boa tarde, eu sou o Bruno. Vou apresentar o seminário sobre a plastocianina junto com o Albert e o Augusto. Os sítios de ligação do cobre funcional em proteínas são classificados como tipo 1, 2 ou 3. Esta designação depende principalmente das propriedades espectroscópicas do cobre ligado à proteína, que é uma consequência do número de cobre ligado e a geometria de ligação do cobre. Os centros de cobre do tipo 1 ligam um único átomo de cobre em geometria tetraédrica distorcida. Os centros de cobre do tipo 2 ligam cobre em um plano quadrado coordenado com ligantes de nitrogênio, tipicamente fornecidos pela histidina, e ligantes de oxigênio fornecidos pelo aspartato ou tirosina. Centros de cobre do tipo 3 são binucleares, na medida que ligam dois átomos de cobre, cada um coordenado por 3 nitrogênios de 3 histidinas. As do tipo múltiplo, como as oxidases multicobre, possuem o tipo 3 binuclear e cobre tipo 2 próximo. Aqui tem uma tabela com algumas das subfamílias do cobre do tipo 1, também conhecidas como cupridoxinas. A plastocianina é uma delas. Ela é encontrada em algas e plantas, foi isolada e caracterizada pela primeira vez em 1960, tem potencial de redução médio de 370 mV e participa da transferência de elétron na fotossíntese. As cupridoxinas apresentam cor azul e têm geometria tetraédrica distorcida. Os ligantes equatoriais são duas histidinas e uma cisteína, que é o padrão para todas as cupridoxinas, e o ligante axial muda dependendo da subfamília. No caso da plastocianina, é a metionina. Um importante fragmento hidrofóbico, devido à presença de vários resíduos alifáticos de cadeia longa, como as metioninas e leucinas, está presente à volta do sítio de cobre. Como exemplo, temos as estruturas de 3 diferentes plastocianinas, uma encontrada em plantas, alga verde e cianobactérias, cada uma apresentando sítios de ligações diferentes. O fragmento hidrofóbico, que é o local de interação com o citocroma F, está presente em todos os 3, representado em vermelho. O fragmento ácido, que também interage com o citocroma F, de plantas e algas. E o fragmento ácido adicional, que é encontrado apenas em plastocianinas de plantas. E por último, o cobre, representado em azul. Olá, sou Albert e irei apresentar sobre a estrutura secundária e terciária da proteína plastocianina. A estrutura será retirada do banco de dados da BDP, Protein Data Bank, e do trabalho publicado por Bettini e colaboradores em 2001. A estrutura da proteína foi definida por espectroscopia de RMN por várias etapas de extração, onde na última etapa foi por cromatografia e a separação por cromatografia por interação hidrofóbica, usando um gradiente de concentração de sulfato de amônio em 20 milimolar de uma solução tampão em pH igual a 7,3. Acima, encontra-se a sequência de aminoácidos presente na proteína, estrutura primária, e pode-se observar que o primeiro aminoácido é a alanina, enquanto o último aminoácido é o aspartico. Ainda na estrutura terciária, podemos observar algumas características da estrutura secundária via a representação desenho animado da proteína, onde há 7 folhas betas paralelas e uma alfa-hélice localizada à direita. Quanto ao centro de coordenação do metal ligante, observamos uma geometria de tetraedro distorcido, onde 3 ligantes, pelos resíduos de 2 histidinas e uma cisteína, possuem uma interação forte com o metal, pelo comprimento das ligações, e uma ligação fraca com a metionina, coordenado no eixo axial e com um maior comprimento de ligação. Nas plantas, as reações de luz ocorrem nas membranas tilacoides, que são um conjunto de membranas no interior das organelas, contidas no cloroplasto. A função da plastocianina é na transferência de elétrons. E essa transferência de elétrons ocorre quando o elétron deixa o fotossistema 2. Ele é transferido primeiro para uma molécula chamada de plastoquinona. Então vai para o complexo do citocromo 6F. E finalmente para uma proteína tendo cobre, que é a plastocianina, que depois sofrerá oxidação para transferir um elétron para a clorofila do sistema P700. Conforme o elétron se move através dessa cadeia de transporte, ele vai do nível mais alto de energia para o nível mais baixo, liberando assim energia nesse processo.
E aqui está representado dentro do cloroplasto o sentido linear, na direita, que o elétron percorre, que é a sequência que eu falei antes. Porém, ele pode estar num sentido cíclico, quando há pouco NADP+ disponível para receber esse elétron. Então essa foi a nossa apresentação sobre a plastocianina. Obrigado pela atenção e até mais.